Prezados alunos de Biologia 1, estamos aqui em mais um conteúdo que vai ser trabalhado através do nosso ambiente virtual de aprendizagem por videoaulas. Esse é o nosso último conteúdo de ecologia, onde nós vamos falar sobre as alterações ambientais. Mesmo que seja um conteúdo que nós iremos trabalhar por videoaulas, eu deixo claro que ele é fundamental para a resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Todos os anos temos questões envolvendo algum tipo de alteração ambiental que a gente vai discutir aqui. Isso sem falar que esse conteúdo será cobrado na nossa próxima lista e na nossa próxima prova. Portanto, assistam às videoaulas, façam as suas anotações e qualquer dúvida me procurem no horário de atendimento para a gente poder sanar de forma bem tranquila. Bom, pessoal, quando a gente pensa em um ecossistema, né, ele tem uma medida de saúde. Os ecossistemas têm uma medida que indica que eles estão funcionando adequadamente. E essa medida é o equilíbrio ambiental. Então, toda vez que a gente tem um ecossistema funcionando de forma equilibrada, ele está funcionando de forma saudável. Isso quer dizer que ele está estável, ele está funcionando de maneira adequada, né? E para que o equilíbrio ambiental de um ecossistema seja atingido, a gente tem que ter um equilíbrio de dois tipos de fatores, aqueles que formam o ecossistema. Você se lembra muito bem. Os fatores abióticos se equilibram com os fatores bióticos. Então, esse equilíbrio entre fatores abióticos, que vocês sabem, representam as condições físicas e químicas dos ecossistemas, se equilibrando com os fatores bióticos, que vocês sabem muito bem, nada mais é do que a comunidade biológica, o conjunto de populações que ocupa aquele ecossistema. Esse equilíbrio entre esses dois tipos de fatores determina o equilíbrio ambiental. Por isso, quando a gente tem modificações muito acentuadas, muito intensas, muito bruscas, seja no fator abiótico ou na comunidade, até que essa modificação seja absorvida por alterações nos fatores abióticos e bióticos, o ecossistema demora, né, para voltar à sua situação de equilíbrio ambiental. Então, quando o ecossistema está em equilíbrio ambiental, ele sempre tem um equilíbrio entre os fatores abióticos, condições físicas e químicas do ecossistema, e os fatores bióticos à comunidade. Qualquer desequilíbrio dessa balança gera alteração do estado do ecossistema, tira o ecossistema dessa condição saudável e, depois de algum tempo, através de modificações nos fatores abióticos e bióticos, esse ecossistema pode voltar à sua condição de equilíbrio ambiental. Tranquilo? Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro das alterações bióticas, ou seja, alterações na comunidade que tiram o ecossistema do equilíbrio ambiental, e depois a gente vai falar um pouquinho das alterações abióticas, alterações nas condições físicas e químicas que podem tirar, né, esse ecossistema da condição de equilíbrio ambiental. Começando com as alterações bióticas, reforço, se a gente está falando de alteração biótica, a gente está falando de alteração na comunidade, tá? Então, a gente está falando de alterações que vão alterar a comunidade, por isso, tiram o ecossistema da situação de equilíbrio ambiental. Primeira alteração biótica que pode acontecer nos ecossistemas é o que a gente fala de introdução de espécie exótica. E aí a gente precisa primeiro definir o que é uma espécie exótica. Não é uma espécie diferentona, tá, gente? A palavra exótica muitas vezes traz essa ideia de coisa diferente, coisa fora do padrão. Não é o que nós definimos como espécie exótica aqui na ecologia, não. Espécie exótica é aquela que não é natural de um ecossistema. Então, toda vez que a gente tem uma espécie que não é natural naquele ecossistema, ela é uma espécie exótica. Por exemplo, quando a gente pensa nos ecossistemas do Japão, as espécies comuns aqui nas comunidades que ocupam os biomas brasileiros, comuns, por exemplo, no Pantanal ou na floresta amazônica, qualquer uma dessas espécies
Para os ecossistemas do Japão, essas espécies são exóticas, porque essas espécies não são naturais desses ecossistemas lá do Japão, assim como que para os nossos biomas, as espécies como o koala, que são muito comuns lá nos biomas do Japão, o koala para nós é uma espécie exótica, tá? Então toda espécie exótica é aquela que se instala em um local onde ela não é natural. Beleza? Bom, e aí a grande questão de introduzir uma espécie exótica, aí quando eu estou falando de introdução de uma espécie exótica, quem está fazendo isso é o homem, né, gente? Então, a introdução de uma espécie exótica é uma ação antrópica, né? Porque é o homem que pega uma espécie de um ambiente e leva ela para outro onde ela não é natural, tá? Então, quando o homem faz essa introdução de uma espécie exótica em um ecossistema, as consequências desse processo são imprevisíveis, tá? Por que isso, Rafael? Porque vamos pensar, pessoal, se a nossa espécie exótica, ela é um competidor mais eficiente do que as espécies naturais, vocês já lembram do que a gente estudou na competição. Toda vez que a gente tem competição interespecífica entre espécies diferentes, um competidor melhor vence e os competidores mais fracos perdem. Se a espécie exótica é o competidor forte, as espécies naturais daquele ecossistema que recebeu a espécie exótica vão perder a competição e vão ser excluídas, vão ser eliminadas. Então, a exclusão competitiva gerada pela introdução de uma espécie exótica pode levar à perda de biodiversidade nos ecossistemas que receberam essa espécie exótica. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a nossa espécie exótica não é natural naquele ecossistema em que ela foi introduzida. Então, se ela não é natural naquele ecossistema, pode ser que naquele local onde a espécie exótica foi introduzida não tenham predadores nem parasitas naturais que vão controlar o crescimento da população da espécie exótica. O que eu quero dizer, pessoal? Pode ser que nesse ambiente que a gente introduz uma espécie exótica, a resistência ambiental ao crescimento dela seja muito baixa. E se a resistência ambiental é baixa, a população da espécie exótica não vai ter nada que impeça de crescer segundo o seu potencial biótico. Então, essa população de espécie exótica pode se tornar uma superpopulação e isso gera um desequilíbrio ambiental. A comunidade sai do seu equilíbrio e o ecossistema como um todo também sai do seu equilíbrio, tá? Exemplos de algumas espécies exóticas que causam e causaram desequilíbrio ambiental em ecossistemas do nosso país, tá? Então, só reforçando primeiro, antes de trazer os exemplos, a espécie exótica pode ser um melhor competidor do que as espécies nativas, causando exclusão competitiva, e isso pode diminuir a biodiversidade do ecossistema que recebeu a introdução da espécie exótica. E a gente também não pode esquecer que a espécie exótica, nesse ecossistema em que ela foi introduzida, pode não ter predador nem parasita natural, ou seja, ela pode ser introduzida no ecossistema que tem baixa resistência ambiental. E por esse motivo, né, essa espécie exótica pode ter um crescimento populacional sem controle. E esse alto crescimento populacional pode gerar desequilíbrio ambiental. A questão da espécie exótica ser o melhor competidor pode levar à exclusão competitiva, perda de biodiversidade, o que também é um desequilíbrio ambiental, tá? Agora sim, quais são alguns exemplos de espécies exóticas que foram introduzidos em ecossistemas do nosso país aqui no Brasil? A gente tem alguns tipos de cracas, tá? São moluscos, tá, pessoal, da classe bivalve, que muitas vezes vêm na água de lastro, que é uma água que fica no casco do navio, e esses moluscos, quando vêm de um ecossistema diferente para o Brasil, eles se instalam
nos ecossistemas costeiros da costa brasileira e acabam causando desequilíbrio ambiental, porque eles são melhores competidores do que os animais nativos da costa brasileira e não têm predadores naturais parasitas, e por esse motivo eles têm superpopulação nesses locais onde eles são introduzidos. E também aqui a gente tem uma espécie muito comum aqui em Bambuí, tá? Que é o caramujo africano. Ele foi introduzido no Brasil com uma tentativa, pessoal, de produzir um prato conhecido como escargot, tá? Só que ele não teve, né, uma aceitação do ponto de vista de palatabilidade, de gosto, para ser utilizado como uma iguaria culinária e acabou sendo solto, né, no ambiente brasileiro e por causa de ser um competidor muito bom contra outras espécies nativas e por não ter um predador natural nem parasitas aqui no ecossistema, nos nossos ecossistemas, ele se torna inclusive uma praga, tá, pessoal? Destruindo jardins e causando inclusive a possibilidade de transmissão de doenças para animais e seres humanos. Portanto, aqui em Bambuí, além do caramujo africano ser uma espécie exótica que causa desequilíbrio ambiental, ele também pode ser considerado uma praga quando ele está destruindo propriedade humana, transmitindo e causando doenças para o ser humano e animais, tá? Então, introdução de espécie exótica é a primeira alteração biótica que pode tirar os ecossistemas da situação de equilíbrio, tá? A segunda alteração biótica que pode tirar os ecossistemas do equilíbrio é o que a gente chama de extinção de espécies. Extinção de espécie é quando uma espécie tem uma população tão pequena que ela acaba desaparecendo daquele ecossistema, tá? Uma coisa que a gente tem que pensar antes de falar da alteração é que o processo de extinção de espécies é um processo natural, tá? As espécies podem naturalmente deixar de existir em um determinado ambiente. E a gente sabe que isso acontece porque muitas espécies não existem mais, mas já existiram. E uma prova desse processo de extinção é o registro fóssil de vestígios que uma espécie deixou e, obviamente, ela não é encontrada hoje nas comunidades que vivem no ecossistema em questão. Então, o processo de extinção, ele acontece naturalmente. E ele é fruto, pessoal, de evolução. Ele é fruto de seleção natural, tá? Então, quando uma espécie não consegue mais sobreviver em um ambiente, depois que esse ambiente passou por alterações, ela perde a competição, ela perde a luta por recursos, e nesse processo em que ela perde a competição por recursos, ela acaba sendo excluída, ela acaba sendo retirada do ambiente e ela naturalmente deixa de existir. Então, o processo de extinção de espécies, ele é um processo natural envolvido na evolução biológica devido às constantes alterações que o ambiente sofre, gerando a extinção, gerando competição por recursos e os competidores mais fracos são excluídos. O processo de seleção natural, que é o principal mecanismo de evolução, a gente vai estudar só no terceiro ano, tá? Mas aqui, agora no primeiro ano, é importante a gente saber que esse processo de extinção de espécies, ele é natural, porém, ele pode ser acelerado, e é aí que tá, por ações antrópicas, tá? Então, o homem, com as suas ações e as suas atividades, o homem pode acelerar um processo natural de extinção de espécie. E que tipo de ações, Rafael, o homem pode fazer que aceleram a extinção das espécies? O desmatamento e, para os animais, a caça ilegal, tá? Então, através dessas duas ações antrópicas, desmatamento e caça ilegal, o homem, com as suas ações, pode acelerar o processo natural de extinção de espécies e fazer com que uma espécie desapareça do planeta antes do tempo, né? E aí sim, a gente tem uma alteração biótica, a gente tem uma alteração das comunidades, a gente tem um desequilíbrio ambiental, tá? Como que é esse processo, Rafael, em que uma espécie acaba sofrendo extinção, que uma espécie acaba sendo eliminada do ambiente? Geralmente, as espécies ameaçadas de extinção são aquelas, né, que têm
populações muito pequenas ocupando as comunidades biológicas. Então, toda espécie que tem uma população muito pequena nas comunidades naturais, ela tem risco de ser extinta, porque ela pode sofrer o que a gente chama de vórtice de extinção, tá? Acompanhe. Uma população muito pequena acaba tendo o que a gente chama de endocruzamento, que é o cruzamento, o acasalamento em indivíduos que são aparentados. A gente está falando, claro, de populações animais e vegetais, aonde o cruzamento de parentes acaba acontecendo, tá, pessoal? Bom, esse processo também pode gerar o que a gente chama de perda de variabilidade genética. Como a gente tem cruzamento de indivíduos aparentados, eles têm o DNA muito semelhante. Então, a variabilidade genética dos indivíduos de uma população muito pequena é uma variabilidade muito pequena. Então, a possibilidade de um indivíduo ter uma característica diferenciada que poderia aumentar a sobrevivência dele em um ambiente que sofre alteração fica muito pequena. Porque se todo mundo tem um DNA muito parecido, todo mundo vai ter as mesmas características. Então, se tiver uma alteração ambiental, ou todo mundo sobrevive, porque todo mundo está apto a conseguir sobreviver nesse ambiente diferente, ou todo mundo morre. Porque como todo mundo é igual geneticamente, ninguém tem a possibilidade de ter uma característica nova, uma novidade, que possibilitaria a sobrevivência num ambiente alterado. Então, se o ambiente sofreu uma alteração, essa população geneticamente muito semelhante, porque está pequena, todo mundo cruzando entre si, todo mundo é parente, qualquer alteração que gere redução da reprodução e aumento da mortalidade vai acabar eliminando um grande número de indivíduos, porque todo mundo é igual, ou todo mundo sobrevive a essa alteração, ou todo mundo morre. Se todo mundo morrer, a população vai diminuir ainda mais. E aí, cada vez que a população vai ficando menor, esse vórtice, né, por isso que chama vórtice, ele vai, né, fazendo vários ciclos, cada vez que a população vai ficando menor, o risco dela ser extinta aumenta muito mais. E esse vórtice da extinção, ele é, como eu disse, acelerado pelas ações do homem quando ele faz desmatamento ou quando ele faz caça ilegal, tá, pessoal? Bom, aqui a gente tem alguns gráficos, tá, de espécies que podem ter risco de sofrer extinção. E aí a gente tem aqui nos gráficos mostrando espécies vulneráveis, espécies em perigo, espécies criticamente em perigo. E aí, quando a gente coloca a espécie vulnerável em perigo ou criticamente em perigo, a gente sempre fala de espécie ameaçada de extinção. Isso quer dizer o quê? Espécies que têm populações muito pequenas no ambiente e que podem entrar nesse processo de vórtice de extinção, tá? No gráfico de baixo, a gente tem alguns grupos de seres vivos, colocando aí o número de espécies aqui, né, pessoal, que podem estar vulneráveis, em perigo, perdão, em perigo, criticamente em perigo, ou muitas até já consideradas extintas. E eu queria chamar a atenção para esses grupos aqui, pessoal. A gente tem um grande número répteis, é, é, de répteis, de mamíferos, de aves e, pasmem, de anfíbios, entre essas espécies que estão aí ameaçadas de extinção. E esse tipo de espécie, pessoal, é alvo de programas de conservação que visam preservar essas espécies ou em cativeiro ou em ambiente natural, tá? Para que elas consigam continuar existindo no planeta Terra e não acabem entrando para essa categoria aqui muito triste de espécies extintas da natureza, tá bom? Bom, e é importante a gente dizer que existem algumas regiões do nosso planeta que são conhecidas como hotspots de biodiversidade. Essas regiões de hotspot, que podem fazer parte de ecossistemas terrestres ou de ecossistemas aquáticos, são regiões que têm condições naturais únicas e, por isso, abrigam uma biodiversidade muito rica e nessas regiões também existem espécies que só nelas ocorrem. O que eu quero dizer, gente? Nos hotspots de biodiversidade, muitas vezes nós temos espécies que só existem neles, porque as condições ambientais, as condições climáticas e a comunidade desses hotspots
é única no planeta Terra. Não tem outro local que tenha condições ambientais e uma comunidade parecida. Por isso, os hotspots de biodiversidade são alvo de políticas e estratégias de conservação da biodiversidade para preservar ao máximo essas comunidades que existem nesses pontos. E vejam, no Brasil, a gente tem regiões de hotspot de biodiversidade terrestre, né? A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica e o Pantanal são regiões consideradas hotspots da biodiversidade terrestre. Então, são regiões alvo de políticas e de estratégias de conservação, porque existem espécies que só ocorrem na Floresta Amazônica, no Pantanal e na Mata Atlântica. E por isso, esses 3 biomas do Brasil são considerados hotspots de biodiversidade. Tá bom, pessoal? Bom, continuando agora, a gente sai das alterações bióticas, das alterações que mexem na comunidade, e a gente vem para as alterações abióticas, que são as alterações que mudam as condições químicas e físicas dos ecossistemas, tá? Então, tudo que alterar as condições químicas e físicas de um ecossistema é uma alteração abiótica e, portanto, contribui para um desequilíbrio ambiental, para tirar o ecossistema da sua situação de saúde, da sua situação de equilíbrio. A primeira alteração abiótica que a gente vai descrever aqui é a poluição, tá? E o que é poluição, Rafael? Nada mais é, pessoal, do que a contaminação com quantidades indesejáveis de matéria, e aí eu estou falando de substâncias, tá, pessoal? Que podem ser orgânicas ou inorgânicas, ou contaminação com quantidades indesejáveis de energia, que sempre são, independente de ser contaminação com matéria indesejável ou energia indesejável, sempre quando ocorre essa contaminação, que a gente chama de poluição, sempre nós temos prejuízo, né? Elas são prejudiciais à vida dos seres vivos, tá? Então, toda vez, pessoal, que eu tenho uma contaminação, uma adição no ecossistema de quantidades indesejáveis, de algum tipo de matéria indesejável, substâncias orgânicas ou inorgânicas, ou adição de quantidades indesejáveis de energia indesejável no ecossistema, e essa adição prejudica a vida dos seres vivos, é tóxico aos seres vivos, eu tenho um processo de contaminação por poluição. Tá? Então, a poluição é isso. E aí eu tenho várias categorias de poluição. Tem a poluição, por exemplo, sonora. Né? Quando você tem adição de energia na forma de som em quantidades e qualidade indesejável, você tem uma contaminação, uma poluição sonora que tira o ecossistema do equilíbrio. Nós também podemos ter a adição de quantidades indesejáveis de energia na forma térmica. As queimadas, por exemplo, representam um tipo de poluição térmica. Claro que na queimada, está claro aqui na figura, que a gente também tem contaminação da atmosfera por gases produzidos no processo de queima da matéria pela queimada. Mas aqui nós também não podemos esquecer da contaminação por temperatura, por calor, por uma forma de energia indesejável ao ecossistema em questão. Então, também temos, no caso da queimada, poluição térmica e poluição atmosférica, tá? Não podemos esquecer que, devido a acidentes, né, nós podemos ter a contaminação do ambiente por energia radioativa, tá? E isso acontece quando a gente tem um acidente em uma usina nuclear, por exemplo, ou depois do lançamento de uma bomba atômica, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. E, principalmente, quando a gente está falando em ecossistema aquático, a gente pode ter contaminação por petróleo, tá? O petróleo é uma substância orgânica, tá? Utilizada para a produção de alguns tipos de combustíveis fósseis, como os derivados, né?
do petróleo, a gasolina, derivados do petróleo, o querosene, né? Derivados do petróleo, os vários tipos de plástico que a gente consome no nosso dia a dia. Esse petróleo, muitas vezes, quando contamina ecossistemas aquáticos, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente está vendo uma camada de petróleo na superfície de um ecossistema aquático, ele gera desequilíbrio ambiental muito grande. Por quê? Quando o petróleo contamina a água, por uma questão de densidade, o petróleo fica em cima, na superfície, né? E ele é insolúvel em água, porque ele é uma substância apolar, a gente vai falar disso, não se preocupe, mas o petróleo ele acaba ficando em cima, como todo óleo fica quando está em contato com a água, né? Nesse caso, o petróleo ele tem essa coloração muito escura e ele vai impedir a passagem de luz para as camadas mais profundas do ecossistema aquático. Então, os nossos organismos fotossintetizantes não vão conseguir fazer fotossíntese porque eles não conseguem ter acesso à luz. E como eles são os produtores do ecossistema aquático, eles não vão conseguir produzir biomassa para manter todo o fluxo de energia que vocês sabem que depende dos produtores dentro de qualquer ecossistema, especificamente aqui dos produtores do ecossistema aquático dentro do ecossistema aquático. Além disso, devido a essa camada de petróleo que se forma na superfície da água, não vai ter troca de gases entre o ecossistema aquático e a atmosfera em cima. Isso pode prejudicar as quantidades de oxigênio que estão na água. E esse oxigênio dissolvido na água é essencial para a sobrevivência dos seres vivos dentro do ecossistema aquático, tá? Além disso, quando a gente pensa nesse petróleo no ecossistema aquático, ele vai impregnar a superfície dos animais. E aí, quando a gente pensa nesse processo de impregnação da superfície dos animais, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção, por quê? Animais aquáticos conseguem respirar retirando o oxigênio que está dissolvido na água. É isso mesmo. O gás oxigênio, ele pode estar dissolvido na água. E é esse gás oxigênio dissolvido na água que os animais aquáticos retiram através das suas brânquias para conseguir sobreviver. Então, as brânquias dos peixes, as brânquias dos répteis ou dos anfíbios aquáticos são estruturas que permitem esses animais conseguirem, né, respirar dentro d'água, tá? Corrigindo, réptil não tem brânquia, tá, gente? É anfíbio aquático e peixe aquático, molusco aquático e alguns outros animais aquáticos que têm brânquia e retiram o oxigênio dissolvido na água para poder sobreviver, ok? Quando o petróleo está contaminando a água, ele contamina a superfície da brânquia e impede que essa brânquia retire o oxigênio que está dissolvido na água, levando esses animais aquáticos à morte por asfixia, à morte por falta de oxigênio. Quando a gente pensa em aves aquáticas, que são aves que têm contato com a água durante o seu ciclo de vida, acaba acontecendo o que está nessa foto aqui. O petróleo acaba impregnando as penas dessas aves, dificultando o seu voo, porque a aerodinâmica delas fica completamente prejudicada, então essa ave não consegue voar, e muitas vezes também prejudica o controle térmico, porque as aves precisam, né, das penas para poder regular a temperatura do corpo dela. Então, provavelmente, uma ave como essa, que fica impregnada de petróleo, ela acaba morrendo algum tempo depois, tranquilo? Então, gente, essa poluição, que seja sonora, térmica, radioativa ou por petróleo, é sempre muito prejudicial aos seres vivos. E aí é importante aqui agora a gente classificar duas categorias de produtos, de compostos, tá? A gente tem os compostos biodegradáveis e os compostos não biodegradáveis. Rafael, o que é uma substância, um composto biodegradável? É todo composto que sofre ação da decomposição por bactérias e fungos. Então,
tudo que é biodegradável, qualquer substância que é biodegradável, vai sofrer decomposição por ação de bactérias e fungos. Então, uma substância biodegradável é transformada em sais minerais, isso é, os seus átomos são transformados em sais minerais, são devolvidos ao ambiente e podem ser reaproveitados pelos produtores na produção de nova biomassa, né? Então, uma substância biodegradável, ela vai fazer parte de algum ciclo biogeoquímico que a gente estudou, tranquilo? Entretanto, o ser humano produz uma série de compostos não biodegradáveis ao longo das suas atividades humanas. E aí você já sabe, se biodegradável é um composto que, que tem, né, decomposição por bactéria e fungo, um composto não biodegradável é aquele que não apresenta decomposição. Então, um composto desse, gente, ele não vai ser decomposto por bactérias, ele não vai ser decomposto por fungos. Então, é um composto que permanece no ambiente para sempre, porque ele não vai ter a ação de decomposição, ele não vai ter os seus átomos transformados em sais minerais. Então, esse composto ele fica lá, parado no ambiente, sem sofrer nenhum processo de decomposição biológica. Bom, que tipo de composto é esse, Rafael? A gente tem algumas substâncias, pessoal, que são organocloradas. E uma delas é o DDT. O DDT, gente, é um organoclorado. E ele é uma substância muito eficiente em eliminar insetos, tá? Então, o DDT, que é um organoclorado, é uma substância utilizada como defensivo agrícola, porque vocês sabem, existem muitos insetos que são pragas agrícolas que destroem as plantações, e como a gente viu na nossa aula presencial, um dos métodos de controle de praga é o método químico, usando o quê? Veneno. Um desses venenos para insetos, pragas, é o DDT, que é um organoclorado, que é uma substância não biodegradável, tá? Outra substância não biodegradável também são metais pesados, como é o caso da prata e o caso do mercúrio. E aí, gente, tem uma importância muito grande do mercúrio, porque eu não sei se você sabe, uma das estratégias de garimpo de ouro, infelizmente usadas até hoje, é a adição de mercúrio na água, principalmente nesses leitos fluviais aonde existem ainda jazidas de ouro. O garimpeiro adiciona mercúrio na água para poder encontrar essas pepitas de ouro ali nesse leito de rio, nesse leito de córrego, tá? E aí, infelizmente, apesar de ser proibido, o mercúrio ele ainda é utilizado nesse processo de garimpo ilegal. E ele é um metal pesado e ele também é uma substância não biodegradável que não tem decomposição, assim como os organoclorados, que tem no DDT, seu principal exemplo, utilizado como método de controle químico de pragas, insetos agrícolas, é um defensivo agrícola também. Bom, e aí o que acaba acontecendo, Rafael, quando um composto não biodegradável é adicionado ao ambiente? Obviamente é uma contaminação indesejável, obviamente é uma poluição, né, de um ecossistema por um composto não biodegradável, seja a água ou seja o solo. O que acaba acontecendo, pessoal, é que esses compostos não biodegradáveis podem ser incorporados na biomassa dos seres vivos, tá? Então, eles podem ser assimilados pelas plantas e incorporados na biomassa vegetal. E aí vocês já estão prestando atenção, né? Se esse composto não biodegradável foi assimilado por uma planta e incorporado na biomassa vegetal dela, ou em um ecossistema aquático, se esse composto não biodegradável foi assimilado por um fitoplâncton, por uma alga ou por uma planta aquática e passou a fazer parte da biomassa do produtor, do ecossistema aquático, esse composto não biodegradável vai ser transmitido ao longo da cadeia alimentar. O que eu quero dizer, gente? Quando o composto não biodegradável foi assimilado na biomassa do produtor, ele agora faz parte da biomassa do produtor, que serve de alimento para o consumidor primário. O composto não biodegradável agora vai fazer parte da biomassa do consumidor primário. O consumidor primário serve de alimento para o secundário. Então, quando o secundário come, a biomassa dele
agora vai incorporar o composto não biodegradável. E esse composto não biodegradável, ele vai sendo transmitido ao longo da cadeia alimentar, ele vai se acumulando na biomassa, nos tecidos dos organismos envolvidos numa cadeia alimentar, nesse ecossistema que foi contaminado por um composto não biodegradável. E ao longo da cadeia alimentar, em que o produtor contaminou a sua biomassa, assimilou a sua biomassa com um composto não biodegradável, toda vez que isso acontece em um ecossistema, em uma cadeia alimentar específica, a gente observa um fenômeno conhecido como magnificação trófica ou bioacumulação, tá? Nessa pirâmide aqui, que pode ser uma pirâmide de biomassa ou uma pirâmide de energia, tá? De um ecossistema, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte raciocínio, tá? As bolinhas pretas aqui vão representar para nós a substância não biodegradável, tá? Pode ser Pode ser o DTT ou pode ser o mercúrio, tá? Então, cada bolinha representa uma molécula de mercúrio ou uma molécula de DDT, representa uma bolinha, cada bolinha representa uma molécula dessa substância não biodegradável. Quando a gente avalia aqui, né, a quantidade desse produto não biodegradável na biomassa dos produtores, como essa biomassa do produtor é muito grande, a concentração da substância não biodegradável nos produtores é muito baixa, né? Então a gente tem bolinhas, mas numa biomassa muito grande, a concentração das bolinhas nessa biomassa muito grande é uma concentração muito pequena, como está aqui no slide, de 0,04 partes por milhão, ppm, tá? Quando o produtor serve de alimento para o consumidor primário, a gente já sabe que na pirâmide de biomassa, quantidade de biomassa de um nível trófico para o outro no ecossistema terrestre geralmente diminui, tá? E aí, às vezes, no ecossistema aquático, quando o produtor é planta, essa mesma tendência acaba acontecendo. Então, aqui a gente tem a biomassa do consumidor primário, o peixe herbívoro, veja que é uma biomassa menor, mas a gente tem uma grande quantidade de substância não biodegradável presente. Se a quantidade é muito grande, mas distribuída numa biomassa bem menor, o que acaba acontecendo com a concentração da substância não biodegradável no segundo nível trófico? Ela aumentou. Vejam, praticamente ela aumentou para 0,23 partes por milhão. Então, o que a gente percebe? À medida que a gente vai subindo os níveis tróficos, a quantidade da substância não biodegradável em relação à biomassa do nível trófico aumenta. Então, o que a gente observa é que, à medida que eu vou subindo de nível trófico, a concentração da substância não biodegradável ela vai aumentando. E a essa característica de aumentar a concentração de um composto não biodegradável, à medida que a gente aumenta o nível trófico de uma cadeia, a essa característica, a esse processo, a gente dá o nome de magnificação trófica, tá? Também conhecida como bioacumulação, tá? Então, toda vez que a gente tem o fenômeno de magnificação trófica ou de bioacumulação, a gente tem uma substância não biodegradável se acumulando nos tecidos dos organismos envolvidos em uma cadeia alimentar, e essa substância vai aumentando a sua concentração ao longo dos vários níveis da cadeia alimentar. E quanto maior a concentração de um composto não biodegradável, maior é o seu potencial tóxico, maior é o seu efeito nocivo, acarretando sérios problemas aos seres vivos. Então, por exemplo, se a gente pensa em mercúrio, e o mercúrio é um metal pesado que pode intoxicar o ser humano, se a gente come a carne de gavião, ela vai ter uma alta concentração de mercúrio, poderia levar uma pessoa à morte devido à magnificação trófica. Entretanto, ao comer a carne de peixe, que tem uma concentração menor, esse peixe aqui atuando como consumidor primário, talvez o efeito prejudicial ao ser humano não seria tão grande, tá? Então pode ter alguma questão aí para frente que vai abordar esse tipo de raciocínio. Tranquilo?
pessoal? Então, essa é a primeira videoaula de alterações ambientais. Não deixem de assistir a próxima, aonde a gente vai continuar falando de outras formas de poluição, de outras formas de alteração ambiental, alteração abiótica dos ecossistemas. Não deixe de assistir a videoaula 2 de alterações ambientais também. Até lá.